Bom dia, gente. Hoje a gente vai dar continuidade à termologia, né? Um assunto que a gente iniciou na aula passada, mas antes disso, procure um lugar calmo, arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo lápis e borracha e tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de ciências e o seu caderno. Ok? Hoje a gente vai falar sobre a transmissão de calor. A propagação ou transmissão de calor pode ocorrer de três maneiras: pela condução térmica, pela convecção térmica ou a irradiação térmica. Os tipos de propagação de calor, né? Convecção, condução e radiação. A condução térmica é a energia calorífica, ela é transmitida por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outro mais quente. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta e, consequentemente, a agitação das moléculas. A conversão térmica, esse tipo de transmissão de calor, ocorre em substância que esteja em estado líquido ou gasoso. Criam-se correntes circulares, chamadas de correntes de conversão, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. E a irradiação térmica é por meio de ondas eletromagnéticas ou ondas de calor de um corpo, ocorre a transferência de energia térmica. Nesse caso, as partículas elétricas de um objeto aumentam da mesma forma que sua energia cinética. Aqui eu tenho os exemplos, né, de propagação de calor na condução térmica. É o aquecimento de uma barra de metal, o aquecimento de uma colher de metal pousada numa panela, o aquecimento do cabo de metal de uma panela, o aquecimento de uma xícara de chá ou café, ou o aquecimento de uma roupa pelo ferro elétrico. Tem a conversão térmica, exemplo, são aquecimento de líquidos na panela, a geladeira e o congelador, ar-condicionado, aquecedores e correntes de ar atmosférico. E aí a irradiação térmica é energia solar, as placas solares, assamento no forno, fogo de lareiras e estufas das plantas. Calor específico. Calor específico, também chamado de capacidade térmica mássica, é uma grandeza física que está relacionada com a quantidade de calor recebida e sua variação térmica. Dessa forma, ele determina a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama do elemento. O calor latente específico, existem outras formas de calor, das quais se destaca o calor latente, que corresponde à quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo. Nesse caso, sua temperatura permanece a mesma, enquanto seu estado físico se modifica. No sistema internacional, o calor latente é medido em joules por quilograma. Entretanto, pode ser medido em calorias por grama. Ele é calculado pela seguinte fórmula: Q é igual a M vezes L, onde o Q é a quantidade de calor, M é a massa e o L é o calor latente. Já no calor sensível, ele corresponde à variação de temperatura de um corpo. Por exemplo, quando aquecemos uma barra de metal, nessa experiência a temperatura do metal aumenta, no entanto, seu estado físico sólido não se altera. Ele é calculado pela seguinte fórmula: Q é igual a M vezes C vezes delta T, onde o Q é a quantidade de calor, M é a massa, o C é o calor específico da substância e o delta T é a variação de temperatura. Lembrando a vocês, se vocês quiserem rever esta aula, vocês podem acessar o nosso site www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica, pois lá todos os dias é colocada as atividades diárias de vocês. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.